Olá, meu nome é Silvia Correia, sou professora de Direito Material do Trabalho e Processual do Trabalho em universidades e no curso Advogue. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo as políticas de enfrentamento do Covid-19, coronavírus, recebemos muitos questionamentos e dúvidas acerca dos efeitos dessas políticas no contrato de trabalho. O maior número de perguntas diz respeito ao teletrabalho. Por isso, o tema do nosso vídeo, esse primeiro vídeo, será o teletrabalho. Vamos lá. A primeira pergunta que nós recebemos diz respeito à obrigatoriedade. É possível o empregador impor a realização do teletrabalho? Para responder essa pergunta, a gente precisa de alguns esclarecimentos. O teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, home office, ele é uma prática muito realizada nos ambientes corporativos, nas empresas. Mas na CLT, ele só foi incorporado através da Lei 13.467 de 2017, conhecido como Lei da Reforma Trabalhista, que incluiu 5 artigos, artigo 75A ao artigo 75E. Esses artigos não trazem muito regramento, mas uma regra específica eles trazem. Diz que para haver o teletrabalho é preciso que haja mútuo acordo, ou seja, empregado e empregador têm que quererem de bom grado, de comum acordo, o ajuste para a modalidade do teletrabalho. O teletrabalho não necessariamente deve ser feito em casa, ele apenas deve ser preponderantemente feito fora do local de trabalho. Daí a dúvida. Se a lei determina que só haja modalidade de teletrabalho com comum acordo, em razão dessas medidas emergenciais, é possível o empregador impor esse teletrabalho? Bem, mais do que o interesse de empregado e empregador, nesse momento estamos agindo e estamos implementando essas medidas emergenciais em nome do interesse público, em nome do interesse, na verdade, de toda a coletividade. Em razão desse objetivo, é possível sim o empregador impor esse teletrabalho, principalmente para um meio de resposta a uma ordem, por exemplo, de fechamento do seu estabelecimento, a uma determinação de quarentena, a uma determinação de colocar uma faixa de risco de seus empregados sem terem contato com o vírus, evitando assim a sua propagação. Então, é salutar que se obedeça essa determinação em razão de um bem maior, que é a saúde pública. Tudo bem? Segunda pergunta. Se há essa determinação para se trabalhar em casa, quem arca com esses equipamentos? Bem, a CLT não trouxe essa resposta. Ela, inclusive, diz que cabem às partes fazerem o ajuste quanto à obtenção e aquisição desses equipamentos. Só que, dada a emergência, vamos combinar que não tem condição, dependendo do número de empregados, que o empregador celebre com cada um deles um aditivo contratual para estabelecer essas regras. Nesse caso, o que se recomenda? Que a empresa trace uma norma genérica, coloque especificadamente os grupos que ela vai estar privilegiando para este teletrabalho em razão de condições de risco, em razão de precisarem dar uma atenção maior a quem está em casa, em razão, por exemplo, de fechamento de escolas, em razão, por exemplo, de atenção a pessoas que já estão doentes na sua família, enfim. O empregador faz essa norma genérica, coloca essas diretrizes, menciona a imposição dos decretos, menciona a imposição dessa situação emergencial e estabelece por um determinado período a realização dessa modalidade de contrato de trabalho. Tudo bem? Se houver necessidade de algum equipamento que o empregado não possua, deverá ele conversar com o seu empregador e ver se o empregador pode, como o empregador na verdade pode, fornecer esses equipamentos para que ele possa exercer suas atividades de casa. E a última pergunta diz respeito exatamente a como pode ser estabelecido o horário de trabalho nesse teletrabalho. Mais um ponto que a CLT não responde e que deverá ser objeto de um ajuste entre empregado e empregador. O que a gente tem que ter em mente é que, mesmo sendo uma medida que deve ser levada
através de um acordo, de uma bilateralidade, dada a utilização de medidas de prevenção que evitem o convívio social, dependendo do enquadramento de atividade do empregador, ele possa ser levado a tomar medida um pouco mais enérgica de fechamento do seu estabelecimento e, nesse caso, ele ter sim que implementar de uma forma mais compulsória esse tipo de contrato de trabalho. Vamos estar respondendo outras dúvidas sobre férias coletivas, sobre rescisões de contrato de trabalho, sobre interrupção do contrato de trabalho, sobre afastamentos de grupos e até mesmo de pessoas com suspeita ou já infectados pelo Covid-19 em outros vídeos. Fiquem atentos, acompanhem esses vídeos nas páginas do Curso Advogue, do Facebook, do Instagram, do YouTube e se mantenha informado. Vamos todos dar uma resposta bem eficaz a essa situação. Conto com vocês. Até já.